Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 15 ao 21. As obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, aqui em Gálatas 5, dos versículos 16 a 26, nós vamos tratar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele é um trecho muito importante dessa carta e de toda a Bíblia, inclusive, porque ele faz uma diferenciação, ele explica claramente quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. Nós vamos dividir esse trecho de estudo em duas partes para que fique mais fácil o entendimento, pois são muitas definições que nós pegamos aqui e vamos fazer uma leitura. Primeiro nós vamos ver as obras da carne, que vai de 16 a 21, e no próximo estudo, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ver o fruto do Espírito, que é de 22 a 26. No versículo 16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui nós vamos começar já com a definição, o significado na Bíblia da palavra concupiscência. Refere-se a um forte desejo, cobiça ou apetite excessivo por coisas materiais ou prazeres sensuais, frequentemente em oposição à vontade de Deus. Como vocês vão observar agora no decorrer do estudo, essa concupiscência, ela abrange toda a obra da carne, pois a maioria das coisas a quais Paulo cita aqui para nós nesse estudo é justamente sobre um forte desejo excessivo, oposição, ou seja, são sentimentos intensos e nesse caso que vão contra a vontade de Deus. No versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne, meus irmãos, quando falamos a carne, significa a natureza humana caída. Essa é a carne a qual nós nos referimos aqui. Vamos fazer aqui uma referência numa passagem que está em 1 Coríntios 6,12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, como eu acabei de dizer ali em cima, aqui nós temos que ver sobre o controle do cristão sobre os seus desejos que vão contra a vontade de Deus. Lembrando que eu enfatizei algumas palavras aqui em cima, por exemplo, forte desejo, apetite excessivo, frequente oposição. Então, não é simplesmente um desejo, é um forte desejo.
não é um apetite, é um apetite excessivo, ou seja, trata-se dos excessos que saem do nosso controle. E como saber se algo é pecado? É bem simples, porém é difícil da gente ter essa atitude, pois nós somos carnais, nós somos pecadores. Mas basta responder a uma simples pergunta. Diante de determinada situação, de determinada decisão, basta perguntar: tá, Jesus faria isso? Se a resposta for sim, não é pecado. Mas se a resposta for não, ou você ficar em dúvida, então provavelmente é pecado. A sua consciência já está acusando. É o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida para te livrar do pecado. Para andarmos sempre de acordo com a palavra de Deus, precisamos enxergar os mundos com os olhos de Jesus. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. O que significa, meus irmãos, ser guiado pelo Espírito? Significa permitir que o Espírito de Deus influencie e direcione as ações e escolhas nossas, levando a viver de acordo com a vontade de Deus. É como eu falei ali anteriormente, enxergar o mundo com os olhos de Jesus. Vou fazer uma referência aqui ao livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos começar agora no versículo 19, justamente uma descrição das obras que são as obras da carne, citadas por Paulo, tá, meus irmãos? Aqui nós estamos seguindo o que está escrito na Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5. Podem ter outras que não estão citadas aqui, e podem ter outras definições em outros textos bíblicos, mas nós estamos estudando especificamente aqui em Gálatas 5. Versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, a prática sexual por dinheiro ou favor sexual, impureza, tudo que é considerado impuro ou contaminado, tanto em um sentido físico quanto moral ou espiritual, lascívia, impureza, indecência, comportamento sexual imoral, muitas vezes associado à luxúria desenfreada e à falta de controle sobre os desejos carnais. A idolatria, adoração de ídolos ou qualquer outra coisa em lugar de Deus. Feitiçarias, uso de práticas ocultas como rituais, feitiços, encantamentos, adivinhação e comunicação com espíritos, incluindo os mortos, com o objetivo de manipular pessoas, eventos ou obter conhecimento de forma não convencional e contrária à vontade de Deus. Inimizades, profundo sentimento de ódio, hostilidade ou oposição a alguém, podendo levar a conflitos e má relações. Porfias, discussões acaloradas, brigas ou disputas, geralmente marcadas por teimosia e insistência em ter razão. Ciúmes, zelo excessivo por algo ou alguém, pode ser destrutivo, levando a desconfiança, inveja e até mesmo a violência, como no caso do ciúme doentio em relacionamentos. Iras, emoção humana complexa, com potencial destrutivo. Discórdias, uma tendência para a divisão, a formação de grupos rivais e a criação de conflitos, prejudicando a unidade e a harmonia entre as pessoas. Dissensões,
desacordos, discórdias ou conflitos, especialmente aqueles que levam à divisão ou separação dentro de um grupo, como uma igreja, por exemplo, ou uma comunidade. Facções. Aqui nós não estamos referindo às facções como nós vemos hoje na mídia, as facções criminosas, mas o sentido é parecido. Divisão ou grupos dentro da igreja, formados por pessoas com pontos de vista ou interesses diferentes, muitas vezes levando a conflitos e discórdia. Invejas, sentimento negativo, uma tristeza ou desgosto causado pela prosperidade, bens ou felicidade de outra pessoa. Bebedices, embriaguez, excesso no consumo de bebidas alcoólicas e suas consequências negativas. Glutonarias, excesso e falta de moderação no comer e beber. E as coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, observemos ali como Paulo disse em 1 Coríntios 6, logo no comecinho do estudo que eu citei, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, você pode beber? Pode. Você pode comer? Pode. Você pode ter uma opinião diferente da do irmão? Pode. É permitido que você tenha relações sexuais? Sim, é permitido. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, o excesso, tanto de sentimentos como de atitudes, é que é o grande problema. O problema não está na relação sexual, está na relação sexual desenfreada, imoral, ilícita, a relação que domina e controla uma pessoa. A bebida alcoólica em si, o consumo do álcool em si, não é pecado. O pecado é o excesso, porque justamente traz consequências negativas, como na própria palavra aqui está dizendo. A discórdia, o ponto de vista diferente, opiniões divergentes, isso não é ruim, isso é bom, isso agrega, isso edifica, desde que ele não seja excessivo, que provoque ira, que provoque discussão. O respeito ao próximo, o amor ao próximo é a base de uma convivência cristã. Nós devemos, meus irmãos, enxergar o mundo com os olhos de Jesus Cristo, para que nós andemos sempre de acordo com a vontade de Deus e que nós possamos nos proteger contra as armadilhas do pecado. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.